Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 2 da prova de 2016 de Engenharia Civil, que é do assunto de barras retas. Não se esqueça também de baixar o nosso plano de estudos personalizado para o concurso público do Corpo de Engenheiros da Marinha e também curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Bom, pessoal, vamos aí para a prova de 2016, segunda questão, que diz o seguinte: observe a figura a seguir. E aí temos aí uma estrutura, né? Uma viga engastada aqui, né? Com apoio do terceiro gênero e uma carga P na extremidade aqui em B, tá? Ele nos dá aqui fórmula de tensão, levando em consideração o momento sobre a inércia e aqui a força normal sobre a área. Ele já nos fornece o valor da inércia em Y e diz: a viga em balanço, apresentada na figura acima, cuja seção transversal é indicada à direita, é constituída de material com tensão admissível à tração de 1 kN por centímetro quadrado e com pressão 5 kN por centímetro quadrado. Determine o máximo carregamento transversal P que se pode aplicar à estrutura nas seguintes condições. E aí vem as condições aqui impostas para a gente determinar o máximo carregamento P. Bom, na letra A, sem força normal, como indicado na figura. Então, assim, vamos ter aí letra A, B e C, cada um com uma situação diferente. É uma questão bem complicada, não é difícil, mas ela é muito complexa, envolve muitos conceitos aí de análise estrutural, então eu vou tentar ir com mais calma possível para não passar nada na explicação, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, ó, ele diz sem força normal. Sem força normal significa que essa parcela da tensão aqui não vai influenciar, não temos força normal. Então, o que a gente vai aplicar é essa fórmula aqui, tá? Então, a gente precisa determinar o que aqui, ó? Momento, tá? O que é momento aqui? Momento é força vezes distância. Então, temos uma carga P aqui, temos essa distância de 500 centímetros que vai gerar um momento aqui. Como temos um apoio do terceiro gênero, o correto aqui, né, que tenhamos 3 reações de apoio, né, uma horizontal, uma vertical e um momento reativo aqui, né, que a gente chama de MR, que vai combater o momento gerado aqui, tá? Diagrama de momento fletor ficaria mais ou menos dessa forma, né? Com um momento máximo aplicado aqui bem na seção A. Lembrando que essa seção aqui do diagrama de momento fletor é a seção negativa. E embaixo aqui é a positiva, né? Só que nesse caso só temos momento negativo, ou seja, A é a nossa seção crítica, né? É a que vai demandar aí o maior esforço nesse tipo de estrutura. Então a fórmula, como já foi dito, que a gente vai aplicar é essa. Lembrando da regra do momento, tá? Para o sentido anti-horário positivo, horário negativo, vamos aí calcular o momento em A pela direita. Por que pela direita? Porque se eu considerar tudo, eu estou fazendo somatório, e somatório tem que ser zero, né? Então, a gente não leva em consideração esse momento reativo, vamos olhar só daqui para lá. O que nós temos? Temos a carga P vezes a distância, né? Momento é o quê? Força vezes distância. Por que o sinal negativo? Porque essa carga aqui, se a gente analisar a partir do ponto A, ela vai fazer a estrutura girar nesse sentido aqui. Esse sentido é o quê? Horário negativo, tá? Então, menos P, que é a carga, vezes 500, que é a distância. Temos aí o nosso momento máximo, né? Esse momento máximo aqui
é de menos 500p kN vezes centímetros. Ou seja, isso indica uma tração na fibra superior, né? Essa fibra aqui superior, ela vai ter uma tração máxima, né? Porque temos um momento negativo. Então temos aqui, ó, momento máximo, tração na fibra superior. A fórmula que nós temos para trabalhar é essa aqui. Vamos substituindo. Então a nossa tensão de tração vai ser igual momento menos 500p sobre a inércia que foi fornecida aqui, 321.000, vezes Z. Quem é Z? Reparem que aqui, ó, no desenho lá do enunciado, ele coloca o Y aqui e o Z aqui. Isso significa, mesmo que não tenha lá, que o nosso sentido é esse aqui, do eixo adotado, tá? Se temos uma distância aqui, até do CG aqui, ó, do centro de gravidade, até a fibra mais tracionada, a gente está indo de maneira contrária ao sentido aqui do nosso eixo. Se é contrário ao nosso eixo, a gente utiliza negativo, tá? Então, a distância do CG até a fibra mais tracionada, temos aqui, ó, 15 mais 10, ou seja, 25, negativo porque a gente está indo no sentido oposto ao sentido do eixo, tá? Se a gente estivesse analisando aqui embaixo a compressão, a gente estaria no sentido do eixo, então seria positivo, beleza? Então temos aqui, ó, substituímos aqui na nossa fórmula a nossa tensão de tração, que tem que ser menor ou igual ao quê? A tensão admissível, ó. Ele diz que a tensão admissível à tração é de 1 kN por centímetro quadrado. Então temos aqui que tem que ser menor ou igual a 1. Então passamos aqui, ó, essa parcela que está multiplicando P e chegamos aí, ó, só temos P como incógnita, definimos que P tem que ser menor ou igual a 26,68 kN, tá? Então essa verificação aqui foi pela tração, né? Vamos fazer aqui, analisar aqui embaixo, ó. Agora a gente vai analisar essa fibra aqui inferior, que é o que? A nossa tensão de compressão máxima, né? Então vamos lá, tensão de compressão. Mesma fórmula, a única coisa que muda aqui, ó, foi isso. Agora a distância a gente está pegando do CG nesse sentido aqui do nosso eixo. Então aqui, ó, 15, 10, 25 também, só que dessa vez a gente vai utilizar o sinal positivo. Tem que ser menor ou igual. Qual a tensão admissível aqui? A compressão, ó, 5, tá? Por que que a gente utiliza menos 5? Porque como a gente está utilizando aqui todos os sinais, levando em consideração, a gente vai ter em consideração aqui também que quando é tração é positivo e quando é compressão é negativo, tá? Por isso a nossa tensão aqui, óbvio que aqui ele apresenta em módulo, só que se a gente está trabalhando com tração positivo, a gente trabalha com compressão negativo, tá? Por isso aqui é menos 5. Então vamos lá, só substituindo os valores, sobrou P aqui, a gente vai dividir. Reparem que aqui, ó, eu tenho menos de um lado, menos de outro. Eu posso multiplicar ambos aqui por menos 1 e deixar tudo positivo. Ou então é a mesma coisa que eu dividir menos dividido por menos, vai dar mais, enfim. Então aqui o resultado fica positivo também. Então temos aqui, ó, a nossa carga P menor ou igual a 128,4 kN. Fizemos a verificação pela tração e pela compressão. Reparem que na compressão, e é uma questão bem óbvia assim, se a gente analisar, a tensão admissível, o material ele admite uma tensão muito maior à compressão do que à tração. Ou seja, essa estrutura é muito mais frágil
em relação ao que? Tração. Então temos duas cargas P possíveis aqui, né? De 26 e de 128. Qual que a gente vai adotar? A gente vai adotar a carga de 26,68. Por quê? Porque eu não posso extrapolar nenhuma das duas. Como é que eu não extrapolo nenhuma das duas? Se eu limitar a minha carga a 26,68. Porque se eu tiver uma carga aqui de 27, eu ainda estou atendendo a esse critério pela compressão. Mas 27 na tração já rompeu a estrutura. Então, eu não posso utilizar. Então, definimos aí que o nosso P máximo, a nossa carga transversal máxima, é de 26,68 já no limite de ruptura aqui pela tração. Beleza? Então, letra A, conseguimos determinar aí que ele pede um máximo carregamento transversal P. Então, definimos que P máximo, devido às condições apresentadas na letra A, é de 26,68. Beleza? Bom, letra B. Na letra B, ele bota aqui já uma carga axial além dessa força P, aplicada no CG, ou seja, no centro de gravidade da seção B. E aí ele diz que o módulo e o sentido dessa força devem ser adotados de maneira que se possa atingir o maior valor de P. Tá? Então isso vai ficar a nosso critério. Reparem, temos aqui uma vista aí da nossa seção transversal, certo? Ele diz que a carga axial, ou seja, uma carga normal, vai ser aplicada no CG da seção B. Então vai ser aplicada bem aqui, tá? A carga P, essa P é como se ela estivesse sendo aplicada aqui, ó. A carga P, né? E temos uma força axial aplicada aqui no centro de gravidade. Essa carga normal, ela vai ser de compressão ou de tração, né? Essa é a pergunta que ele deixa em aberto aqui, ó. O módulo e o sentido dessa força devem ser adotados de maneira que se possa atingir o maior valor de P. Então a gente tem que decidir qual tipo de carga que a gente vai aplicar aqui. Esse esforço normal vai ser de tração ou de compressão, né? Podemos deduzir que essa carga axial N, ela aplicada na seção B, ela contribuirá de forma a se obter o maior valor de P se ela for de compressão. Por quê? Temos aí, ó, o conceito de viga protendida, né? Na protensão de vigas, a gente faz exatamente isso. A gente aplica uma compressão aqui, ela vai ter uma carga de mesma intensidade aqui, N, que vai viabilizar maiores carregamentos nessa viga. Por quê? Reparem aqui, ó, vamos botar como se fosse uma viga biapoiada, que fica mais fácil da gente entender. Ela tem, exagerando, obviamente, esse formato, né? Onde essa nossa fibra aqui está sofrendo tração, a superior, e a inferior está sofrendo compressão. Se a gente passa um cabo aqui com uma força de compressão, tá? Que vai ser dada lá, a gente vai passar um cabo aqui de protensão, vai aplicar lá a tensão junto com um macaco hidráulico e vamos ter aqui, ó, a gente bota as cunhas aqui nas extremidades e ela fica como se fosse, com a aplicação de uma compressão aqui. O que vai fazer? Devido a essa protensão, ela tende a ficar mais retilínea, menos passível à flexão. Então, essa parte aqui comprimida, ela diminui, reduz esse tracionamento aqui na fibra superior e a gente tem condição de aplicar um carregamento bem maior nessa viga, tá? Então,
Caso vocês tenham um pouquinho de dúvida, leiam um pouquinho sobre viga protendida, tá? Sobre esse conceito de proteção, e aí a gente consegue avaliar que se a gente tivesse um esforço de tração aqui, a gente estaria colocando ela numa situação mais crítica ainda, né? Então a gente tem que aplicar um esforço aqui, já que ele determinou que tem que ter uma carga axial, só que ele disse que o módulo e o sentido nós que devemos adotar. Então a gente adota de compressão, porque vai possibilitar a estrutura ter um maior carregamento aqui de P, tá certo? Bom, a fórmula que a gente vai usar agora, nós temos uma carga axial, uma carga N, então a gente vai utilizar as duas parcelas que foram apresentadas aqui. Se N é compressão, temos que a gente só mudou o sinal aqui, ó, de mais para menos, tá? Porque N é compressão, a gente vai adotar o sinal. Bom, na nossa fórmula aqui tem área, né? O momento a gente já definiu, a inércia já foi dada, N é o que nós vamos ter que descobrir e A é a área da seção transversal. Então isso aqui é tranquilo, ó. Vamos dividir essa parte aqui, essa aba superior e inferior, como são iguais, a gente vai determinar como seção 1. E a seção 2, a alma aqui da viga, né? Então, a área 1, duas vezes, porque temos duas, né? 1, 2. Qual é a área desse retângulo aqui? 10 vezes 36. 12 mais 12 mais 12. Área 2, 12, né? Que é a largura. Altura, 15 mais 15, 30. Então, temos aí que a área total vai ser 720 mais 360, 1080 centímetros quadrados. Já vou deixar anotado aqui, ó, a área, tá? Então, temos o quê? Vamos lá, vamos pegar essa fórmula aqui e trabalhar com ela. Verificação pela tração. O momento é aquele que já definimos anteriormente, né? O momento máximo. Dividido pela inércia, vezes, mais uma vez, ó, tensão de tração. Então, a gente vai utilizar, com a viga, né? A gente disse que a fibra superior está sendo tracionada e a fibra inferior comprimida. Então vamos admitir isso aqui. Nós temos aqui o nosso CG, tá? Então essa distância, nós já definimos que o nosso eixo aqui, ó, ele tá para baixo. Então se a gente verifica pela tração, a gente está pegando essa distância aqui de 25, só que como está contrária ao eixo, a gente adota menos 25, tá? Da mesma forma que foi feito lá na letra A. A novidade aqui é essa parcela aqui, né? Que temos menos, que é essa parcela, menos a nossa força normal, que a gente ainda não sabe quanto que ela vale, dividido pela área, que foi definida aqui de 1080 centímetros quadrados. Mais uma vez, o mesmo comparativo. Menor ou igual à tensão admissível à tração, que é de 1 kN por centímetro quadrado. Então, só deixando aí, ó, temos duas incógnitas agora, que é a carga P e a carga N. Então, a gente vai determinar uma equação que a gente vai, com duas incógnitas, que a gente vai chamar de equação 1, tá? Verificamos pela tração, vamos verificar pela compressão. A única coisa que muda, mais uma vez, é isso aqui, ó, o sinal. Agora a gente está olhando a distância do CG até a fibra inferior, então a gente vai adotar essa distância positiva. Aqui continua a mesma coisa. E a tensão admissível agora a gente adota menos 5, tá?
Então, ó, fazendo da mesma forma, chegamos a uma equação 2 aqui também com duas incógnitas. Então, se a gente fizer um sisteminha aqui, utilizando as duas equações, é só a gente substituir a equação 1 em 2, de que forma? N, aqui ó, N é igual a 5.400 menos 42,06P. Substituímos aqui, ó, ele não diz que N tem que ser menor ou igual a menos, aqui ó, menos 100.080 mais 42,6P. Então, a gente só substituiu esse N aqui, ó, da equação 1 e deixamos só quem como incógnita? P, né? Então, fica mais fácil da gente resolver. A gente pega o que é P aqui, ó, menos 42, a gente passa para o outro lado como mais 42. Aqui continua mais 42, o menos 1080 passou para lá como mais 1080. Então temos aí, ó, que P tem que ser menor ou igual a 77,03 quilonewtons, tá? Vamos substituir aqui, ó, para a gente descobrir quanto que vale N, né? Temos aqui que 5.400 pela equação 2 menos 42,06 vezes quem? P. P não é 77,03? Então, substitui aqui e achamos que N tem que ser menor ou igual a 2.160,12 quilonewtons. Beleza? Então vamos lá. Vou deixar aqui como lembrete, tá? No cantinho, porque a gente ainda tem que verificar outras coisas. Na seção B, tá? Na seção B, a gente tem a aplicação aqui da carga axial, né? Essa carga axial é de quê? Compressão. Então, admitimos que a tensão de tração aqui é 0. Vamos ver a tensão de compressão. Menos a normal sobre a área, né? Como não temos em B, repare que lá na nossa estrutura, né? Temos aqui o engaste e a carga P está sendo aplicada aqui, em B. Então, essa carga P, ela não gera momento em B, tá? Não temos momento em B. O momento vai ser aqui em A, né? Lembra que o nosso diagrama lá de momento fletor, aqui é o momento máximo e aqui, ó, aqui é 0 em B. Então, B não tem esse momento aqui. Então, a gente está trabalhando com essa fórmula aqui da tensão. Então, a nossa tensão de compressão vai levar em consideração o sinal, tá? Se a compressão é negativo, então a gente substitui, ó, a normal aqui que a gente determinou, 2160,12 dividido por 1080, chegamos aí a um resultado, ó, de uma tensão de menos 2 kN por centímetro quadrado. A admissível é quanto? 5, né? Então poderíamos chegar até menos 5. Então, ok. Na seção A, que é a nossa seção crítica, né? Como é que a gente vai avaliar? Nós temos aqui, ó, agora temos a carga P gerando momento em A, que a gente já definiu lá. Qual é o momento máximo em A? Menos 500 vezes P. Quem é P? Aqui, ó, P é 77,03. Agora a gente vai verificar se esse P ele vai passar na verificação, se a tensão admissível não vai ser suprimida aí com essa carga P. Então, substituindo, ó, menos 500 vezes P, que é 77,03, dividido pela inércia, vezes aquele nosso Z, que a gente já explicou, né? Por que que ele é mais, por que que ele é menos. E aqui, ó, a nossa parcela, tá? A gente vai adicionar essa parcela aqui da tensão referente a essa força normal.
Já não calculamos aqui, a gente não precisa mais botar aqui menos N sobre A. A gente já calculou qual é essa tensão, que é menos 2. Então, a gente só substitui aqui como menos 2, tá? Chegamos a uma tensão de compressão no valor de menos 5, ou seja, no limite da nossa tensão admissível. Então, até agora, essa carga P de 77 está ok. Ela leva a seção A, que é a seção crítica, até o seu limite de compressão. Vamos verificar pela tração. Temos aí, ó, 1 kN. A nossa tensão admissível à tração é de 1 kN por centímetro quadrado. Então, também está ok. Então, tanto pela compressão quanto pela tração, nós vimos que ela chega ao seu limite de tensões aqui admissíveis. Então, a princípio está ok. A máxima carga que a gente pode aplicar é 77,03, tá? Lembrando que aqui, ó, eu adicionei a parcela referente ao esforço normal, tá? E aqui também. Ambos menos 2, porque é a tensão que nós temos aqui. Nós não vamos ter uma tensão de tração, vamos ter uma tensão de compressão, porque já definimos que essa normal aqui é de compressão, tá? Então, só finalizando aqui, a questão pediu para que a gente atingisse o maior valor de P. Então, tá aqui, tá, gente? O resultado é esse aqui. P tem que ser menor ou igual a 77,03. O máximo, igual. Então, P igual 77,03. Se for 77,2, a gente já ultrapassa e já entra em ruptura, porque a gente vai extrapolar os limites aqui, ó. As tensões estão bem no limite do que é admissível ao material. Tá certo? Letra C. Na letra C, é parecido com a B, só que ele diz que a carga axial ela está aplicada fora do centro de gravidade da seção B. Então, temos o quê? Ela não é mais aplicada aqui bem no centro. Ela é aplicada a uma certa excentricidade, tá? Essa excentricidade vai estar para cima ou para baixo, né? Vejam que a gente cai naquela mesma questão. Se a gente tem uma viga, tá? Ela está engastada e ela tende a deformar nesse sentido aqui, né? Porque temos uma carga P, a gente tem que fazer com que, se o nosso objetivo é aumentar, é atingir o maior valor de P que está sendo aplicado, a gente tem que favorecer a estrutura. Como é que a gente vai favorecer a estrutura? Imaginem, de uma forma assim bem esdrúxula, que tenhamos sem carregamento, tenhamos uma viga, vamos aplicar uma contraflecha aqui na hora de construir ela, e ela esteja dessa forma. Quando a gente aplica o carregamento vai fazer com que haja um deslocamento aqui, né? Onde com a carga P, ela se mantém aqui sem nenhuma deformação. É como se a gente estivesse aplicando uma contraflecha, aplica o carregamento e ela fica retinha aqui, né? Sem nenhuma flecha. Então, seria uma condição ideal, né? Então, a gente está fazendo isso. Agora, imaginem se a gente tivesse uma viga, onde na construção dela, sem carregamento, ela está assim. Quando a gente aplica o carregamento, ela vai mais ainda, né? Então, a gente está desfavorecendo a estrutura. De uma maneira assim, bem simples, eu estou exemplificando aqui como essa carga aqui axial aplicada do CG para cima, ela favorece essa estrutura. É como se a gente estivesse aplicando isso aqui, tá? É aquele mesmo conceito lá de proteção. A proteção a gente aplica geralmente com uma certa excentricidade
para o lado desfavorável, né? Ou seja, para a fibra que vai ser tracionada, a gente aplica compressão para combater. A gente não vai aplicar uma compressão na região que já é comprimida, porque aí a gente estaria agindo em desfavor da estrutura, tá? O objetivo aqui é otimizar, então a gente aplica de forma a otimizar essa estrutura para receber a maior carga. Então vamos lá. Quais são as incógnitas desse problema aqui apresentado na letra C? Temos que definir quem é excentricidade, anormal e a carga P. Então nós temos 3 incógnitas aqui, né? A carga P não gera momento na seção B, né? Como a gente já viu. Portanto, a parcela do momento que se dá pela força axial e pela excentricidade. Então aqui em B, essa carga P está aplicada exatamente em B. Momento é força vezes distância. Temos a força, mas não temos distância, porque ela está aplicada em B. Então, não gera momento. Mas vamos ter uma parcela do momento aqui. Nessa fórmula aqui, vamos ter tanto a normal quanto essa carga aqui de momento. Por quê? Porque ela está aplicada a uma certa excentricidade. Então aqui vamos ter uma geração de momento, que vai ser a carga, não é força vezes distância? Ó, força, distância. Então teremos aí uma parcelinha de momento devido a essa excentricidade. Bom, a excentricidade, essa aqui, vamos supor que a carga N de compressão está sendo aplicada exatamente nesse ponto, a uma certa excentricidade do CG, e a nossa fórmula, como N é de compressão, a mesma análise que a gente fez nas outras questões, né? Vai ser negativo aqui, menos N sobre A. Bom, quem vai ser esse momento? Esse momento vai ser a normal vezes a excentricidade, como eu disse, tá? Então aqui vai gerar um momento onde a gente vai inserir nessa equação para a seção B, tá? Na seção A é outra história. Então temos aqui, ó, seção B. A gente vai calcular o resultado dessa tensão. Bom, não vou chamar de tensão de tração nem de tensão de compressão. Eu vou chamar de tensão superior e inferior. Por quê? Porque com essa carga aqui, com essa carga N aplicada, eu não sei se essa fibra vai permanecer tracionada ou se ela vai ser comprimida e vice-versa. Então a gente trata a partir de agora como tensão superior, tá certo? Superior, então o nosso Z aqui, ó, vai ser negativo em sentido oposto ao sentido do nosso eixo. Aqui já vimos que vai ser N vezes a excentricidade. Então é só substituir tensão superior, tá? Agora eu posso dizer que ela vai ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque a gente já viu que essa fibra aqui, a carga P, ela vai gerar uma flexão nesse sentido, né? Então, a fibra superior fica o quê? Tracionada, tá? Uma vez que a gente aplica essa carga aqui de compressão, a gente tem que admitir que ela ainda vai estar um pouco tracionada, tá? Não tem como a gente inverter essa relação. A gente vai admitir que a tensão superior, a gente vai avaliar como sendo menor ou igual a 1, que é o nosso limite aqui de tração, tá? Substituindo tudo, chegamos aí a uma equação. Ainda temos 2 incógnitas, né? N e E. Então temos aí a equação 1. Agora vamos fazer a tensão inferior
E agora eu vou tratar como se ela estivesse sendo comprimida, da mesma forma que a original estava. Sentido do eixo, positivo, ó, 15 mais 10, 25. Então, o que a gente vai achar também é uma equação com duas incógnitas, n e e, e vamos substituir a equação 1 na equação 2. Então, a gente pega aqui, ó, 25NE, 25NE. Então, aqui na equação 2, eu peguei essa parcela aqui, ó, que era 25NE, e substituí por essa aqui apresentada na equação 1. Com isso, a gente consegue eliminar a incógnita e ficamos só com N. Então, a gente consegue definir aqui, ó, que N tem que ser menor ou igual a 2.160 kN, tá? Pegamos aqui, ó, essa equação, vamos substituir, ó, não é 25 vezes N vezes E? 25 vezes N, 2.160, vezes E. E o resto permanece igual, só substituindo esse N aqui no final, que vai ser 297,22 vezes 2.160. Então, chegamos aí ao resultado também da excentricidade. Então, a nossa excentricidade, ela deve ser menor ou igual a 17,83 centímetros, ou seja, acima do CG, tá? Então, vamos lá. Na seção B, ainda, qual é a tensão superior? Visto que já definimos quem é N e quem é E. Então, a gente volta para essa equação, lá do início da letra C, substituindo os valores, ó. N, 21,60, E, menos 17,83, por que menos? Aquela mesma coisa, ó. Temos aqui, ó, o sentido do eixo, o CG e a força normal vai estar aplicada aqui, ó, de forma contrária ao eixo que a gente está tomando como referência. Então, esse N, esse E fica também negativo. Substitui aqui, ó, N também, ó, 21,60, e temos aí o resultado da nossa tensão superior em B igual a menos 5, tá? Tensão inferior. Então, a nossa tensão inferior aqui, ó, vai ser da mesma forma. A gente vai substituir os valores, certo? Tá aqui. A gente substitui os valores e chega num resultado aí de tensão inferior de 1 kN por centímetro quadrado, ou seja, ambos estão aqui no limite, tá? Menos 5 compressão, então tá no limite. 1 positivo, tração tá no limite, tá certo? Perceba que a seção B foi levada ao seu limite de tensões admissíveis, considerando a força axial e a excentricidade. Só nos resta agora fazer o quê? Verificar, através da análise da seção A, qual o valor máximo de P que podemos adotar, porque aqui a gente definiu o quê? Definiu N, que é a excentricidade, que é a força normal, de 2.160, e a excentricidade aqui de 17,83, tá? Falta quem? O objetivo da questão, né? Um maior valor de P. Como é que a gente analisa P? De acordo com a seção A. Então, vamos lá para a seção A. Lembrando que essa tensão aqui é devido a carga N, tá? Então, temos essas tensões aqui devidas à carga N. Essas tensões que a gente calculou lá na seção B, superior e inferior,
vai entrar substituindo essa parcela aqui, tá? Referente à força normal. Então a gente já substitui direto aqui esses valores. Então, seção A, superior, tensão superior. Pegamos aqui, ó, o que é isso aqui? É um momento, né, sobre a inércia, vezes ali aquele Z, que já discutimos aqui porque que quando ele é negativo, quando ele é positivo, e aqui substituindo. Eu não estou falando de tensão superior, então a tensão superior aqui devido à carga N, que foi calculado lá na seção B de menos 5, entra aqui nessa parcela. Então, temos aí, ó, veja que aqui, ó, o limite permanece o mesmo, porque na tensão superior nós tínhamos originalmente uma seção que estava sob tensões máximas de tração. Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente mantém a forma original, tá? Da estrutura, porque aquela carga, vamos supor que fosse uma carga de protensão, ela vai ser uma carga além, a mais, para melhorar a condição da estrutura. Então chegamos aí, ó, a um P menor ou igual a 154,08. Vamos fazer pela tensão inferior agora. A gente chega numa carga também de 154,08. Então faz muito sentido, né? Faz sentido porque lá na seção B, as tensões devido à carga normal, né, de acordo com aquela excentricidade que foi aplicada, chegamos ao limite de tensões admissíveis. Então, a gente consegue determinar um P que leve também ambas seções, tá? Inferior e superior ao seu limite, tá? Então temos aí, ó, tanto que por um, tanto por outro, chegamos no mesmo resultado de P, porque ambas estão no seu limite. Então temos que o quê? A nossa carga P máxima é de 154,08. Isso aqui foi o que foi pedido na questão, ó, maior valor de P. Então reparem que na letra A tivemos um P lá de 20 e poucos, né? Salvo engano. Na letra B já foi maior, foi 77. Na letra C, a gente aplicou uma condição completamente favorável à estrutura para que ela conseguisse suportar uma carga muito superior. Então aqui, ó, na letra C é a maior carga, melhor condição que a gente consegue aplicar para se ter o maior valor daquela carga P aplicada lá na extremidade. Então, só a título de registro aqui, ó, a carga N, vamos supor que fosse uma força de proteção, né? A carga seria de compressão com valor de 2.160 e a excentricidade aí máxima, né? 17,83, ou seja, acima do CG. Então, com isso a gente chega aí ao final da questão, passando pela letra A, B e C, levando em consideração aqui o que o enunciado nos trouxe de informação, tá? Não é uma questão difícil, mas ela é bastante complexa, assim, a gente tem que analisar várias coisas que às vezes deixam um pouquinho de dúvida, tá? Bom, espero ter sido bem claro. É um assunto assim que envolve muitos conceitos, mas não é uma questão tão difícil aí. Ela é bem elaborada, dá um trabalhinho para resolver, mas vai tranquilo, beleza? Bom, até a próxima resolução aí.